aula de redação na primeira classe. Temos o primeiro ponto como observação e interpretação de uma gravura. É importante que o professor, para falar sobre uma aula ou trazer uma aula de redação para a primeira classe, deve sempre acompanhar com uma gravura, porque é a partir da gravura que as crianças vão conseguir fazer a interpretação da mesma. Só assim podemos passar pela formação da frase. Quando alunos conseguirem interpretar o que está espelhado à gravura, vamos fazer a formação de palavras ou a formação de frase. Posteriormente, colagem da gravura, sendo uma de cada vez, se o professor trazer 2 ou 3 gravuras para serem estudadas. Depois vai partir para a construção de frases no quadro com colunas. Posteriormente, vai completar as colunas em faltas e completar de forma sequencial. Temos também a marcha a seguir para a aula de redação na primeira classe. Os professores que dão aula na primeira classe devem observar sempre o seguinte: observação de uma gravura, não é? Devem trazer sempre uma gravura em cada aula, quando queremos falar sobre a redação. Depois, uma conversa relacionada com a gravura. Deixar com que as crianças falem o que elas conseguem ver na imagem, o que está em volta da imagem, de modo a termos uma ideia geral sobre o assunto a tratar, porque é a partir da interpretação da gravura que o professor vai ter a ideia e os estudantes também vão ter a compreensão daquilo que se quer tratar, não é? E depois vai passar para a construção e seleção das frases. Vamos pegar as frases que nós queremos estudar, vamos fazer a seleção. Vamos depois fazer a construção de frases no quadro. O professor vai escrever as frases no quadro, pretendemos estudar, e depois vamos fazer a leitura pausada de toda a redação, de modo com que as crianças imitam a forma de leitura do professor. Por isso, mais uma vez reiteramos aqui que o professor do ensino primário deve saber ler e escrever, de modo com que os estudantes consigam seguir, porque tem o professor como espelho, tem o professor como guia. Então, importa aquele quem está a guiar, deve estar dotado de conhecimento, de modo a facilitar com que os outros também aprendam de forma correta, para deixarmos dessa dicotomia de que não, os professores de ensino primário têm falhado muito. Bem,